Começamos então a nossa aula de número 13 do curso de Batalha Espiritual. A última aula, nós paramos naquela parte em que nós falávamos sobre governo das trevas. E nós encerramos aquele assunto, mas vamos retomar em algum sentido mais para frente, quando a gente for falar de hierarquia do reino das trevas, do funcionamento hierárquico, na verdade não só do reino das trevas, mas do mundo espiritual de uma maneira geral. Nessa parte de principados e potestades, a gente volta a tocar nesse assunto. E o assunto de hoje tem a ver com aquilo que nós vivemos agora há pouco aí, no restante do nosso culto, que fala de disciplina na igreja. Vamos descobrir hoje o que é entregar alguém para Satanás. Quando a igreja, ou quando o apóstolo, fala entrega o fulano de tal para o Satanás. O que isso significa? Então o primeiro texto que nós vamos ler está lá em 1 Timóteo 1,18. A gente não vai seguir na ordem que eles aparecem na Bíblia, mas na ordem de esclarecimento mesmo. Diz assim: Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. E entre esses, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo que ele, pessoalmente, ele entregou para Satanás duas pessoas. Como assim entregou alguém para Satanás? Esse texto aqui, ele vai dizer o motivo de por que ele fez isso. Ele diz que para que aprendam a não blasfemar. São pessoas que teriam rejeitado a boa consciência, não conservaram a fé e naufragaram no tocante à fé. Pessoas que começaram a caminhar na fé e, de repente, do nada, essas pessoas resolveram abandonar aquele caminho que estavam indo e naufragaram com relação à fé e começaram a blasfemar. E Paulo fala, para que eles aprendam a lição, para que eles entendam que eles não devem fazer isso, eu estou agora entregando eles a Satanás. Quem são essas duas pessoas? Nós temos aqui Himeneu e Alexandre. O Alexandre nós não temos muita informação a respeito, mas na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele volta a falar de Himeneu. Eu vou ler para vocês aqui 2 Timóteo 2,15, que diz assim: Procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que dela usam passarão a impiedade ainda maior. E as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé de alguns. Agora Himeneu está em outra dupla, não é mais Himeneu e Alexandre, agora é Himeneu e Fileto. Quem é esse Himeneu? A gente só tem esses dois textos que falam, eu fui procurar, até por curiosidade, o significado do nome dele ali, vem de Himen. Himeneu seria o deus do casamento, era comum no mundo grego eles darem o nome de divindades a pessoas. E esse camarada, por esses dois textos a gente percebe que ele é um daqueles que cria heresia no meio da igreja. Vocês já devem ter visto pessoas que de repente estão estudando a Bíblia e eles fazem uma descoberta fantástica que ninguém nunca viu antes, só eles. Tomem cuidado com esse tipo de coisa, tá? A Bíblia é um livro simples, escrita por gente simples, inspirada pelo Espírito Santo. E de uma maneira geral, o ensino geral das Escrituras é um ensino acessível. E não é cheio de segredos e descobertas, um código da Bíblia que você futuca, coloca de trás para frente e descobre algo que ninguém nunca tinha descoberto. Essa não é a proposta da Bíblia, da revelação de Deus. Revelação significa algo que estava oculto e que foi revelado. Antes da Bíblia as pessoas não sabiam disso, a partir dela a ideia da Bíblia é que elas fiquem sabendo e que não fiquem coisas muito ocultas ali, que uma pessoa lá pelas tantas descobrir agora que na verdade é assim. Não é bem por aí, meus irmãos. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Esse sujeito, ele começou a trazer um ensino errado para a igreja
dizendo contra a ressurreição que iria acontecer. Ele falava que nada, a ressurreição já aconteceu, não vai acontecer mais nada. E essa pessoa estava ali, desviando alguns da fé, blasfemando. Iria vir sobre ele algo, passarão a impiedade ainda maior, né? Eles iriam ainda piorar nesse sentido. E o apóstolo Paulo fala a respeito desse Himeneu, que ele seria entregue a Satanás. Baseado em todas essas situações de escândalo que Paulo estava vendo sobre a vida dele, ele tomou a decisão de entregar essa pessoa para o Satanás. Para a gente entender melhor o que isso significa, vamos para o nosso texto principal, que é o mais conhecido, que está lá em 1 Coríntios 5:3. Nós, inclusive, passamos por esse texto na leitura hoje mais cedo. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 3, nós lemos assim: Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que cometeu este ultraje, em nome de nosso Senhor Jesus, congregado vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O contexto desse texto é justamente o seguinte: um caso de escândalo também estava acontecendo na igreja de Corinto. Dessa vez não se trata de um escândalo teológico, não é uma pessoa influente ensinando uma doutrina errada, mas um irmão que continuava ali no convívio da igreja, estando numa situação moral de grande perversidade. Paulo começa o capítulo dizendo: nem no meio dos gentios acontece, eles aceitam uma coisa dessa. Um cara dentro da igreja estava tendo relações sexuais com a mulher do pai. Não é com a mãe, o texto fala com a mulher do pai. Algo extremamente absurdo. E Paulo vai dizer para a igreja que eles não deveriam permitir que algo assim acontecesse, mas que esse homem, como ação da igreja, ele deveria ser excluído da comunhão dos irmãos. E que os irmãos não deviam andar com ele, nem comer com ele. Porque era um cara que se dizia irmão, mas na verdade estava tendo uma vida totalmente errada, de acordo com a santidade que se espera dos filhos de Deus, da igreja de Jesus, aqueles que Paulo chama de chamados para serem santos. E aí Paulo vira e diz o seguinte: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mais presente no espírito. Deixa eu explicar para vocês essa expressão, o que ela significa. Eu vi, por exemplo, um comentarista bíblico, muito entendido dos idiomas originais, falando uma bobagem muito grande aqui. Ele dizendo que quando ele diz ausente no corpo, mas presente no espírito, é porque o ser humano ele tem a capacidade de deixar o corpo e sair o espírito e não sei o quê. Começou a defender aquela linha de projeção astral. Irmãos, não acredito que seja isso que Paulo está falando. Quando ele fala em meu espírito, ele quer dizer no sentido, estou com vocês. A minha essência, está com vocês, concordando com vocês nesse sentido. Estou me unindo. A gente fala isso no nosso dia a dia, né? Não estou lá não, mas é como se eu tivesse. Meu espírito está aí com vocês. Não quer dizer que eu desliguei meu corpo aqui e saí um fantasminha, igual o Doutor Estranho, né? Vai sair o filme aí, ele faz muito isso. Sai do corpo, vai lá e faz as coisas e tal. Não era disso que Paulo estava falando. Embora em outro momento, a gente vai ver num texto na próxima aula, ele vai dizer de pessoas dessa situação de arrebatamento do espírito sair do corpo. Mas não entendo que seria essa aqui a situação, tá? Eu, na verdade, ainda que ausente, mas presente no espírito, já julguei. Como assim? Jesus não falou para a gente para não julgar? Irmãos, quando Jesus vai falar, não julgueis para que não sejais julgados, todo o contexto que ele está ensinando é com relação à hipocrisia que existia ali no meio dos fariseus, de pessoas preocupadas com o erro do irmão, tentando tirar o cisco do olho do irmão, mas na verdade com a trave nos olhos. E aí, baseado nisso, as pessoas usam essa frase de Jesus para se defender. Você está me julgando, meu irmão? Ninguém pode me julgar. Eu compartilhei essa semana lá uma frase no Facebook, não me lembro quem foi que postou,
mas que dizia assim, para a pessoa que diz, né? Só Deus pode me julgar. Isso não apavora você, não? Pior ainda, muito pior, porque ele sabe de coisa que os outros não sabem, né? A gente vê muitas pessoas usando essa frase de Jesus, não para não olhar o outro antes de olhar o seu próprio erro, mas na verdade para se defender. Ninguém pode me julgar, não, que não sei o quê. A igreja só está me julgando porque a igreja só quer saber de me julgar. Esse texto todinho, a gente leu lá o capítulo 5 inteiro antes, né? A gente percebe que Paulo fala o seguinte: preocupação não é com os de fora. Os de fora Deus vai julgar eles. Mas os de dentro a gente tem que cuidar da nossa casa. Nós somos uma família. E um pai que vai virar para o filho e não vai chamar a atenção, já pensou? O filho começa a aprontar dentro de casa, o pai vai chamar a atenção. O senhor está me julgando? Há uma bifa no pé da orelha, né? Como é que é, moleque? Nós somos família. E no ambiente de família há essa necessidade de disciplina, sim. E ele vai falar. Cadê? Já julguei, como se estivesse presente. Ele tem as informações de lá, já tomou o posicionamento dele. Aquele que cometeu esse ultraje. Aí ele diz assim: em nome do Senhor Jesus, vós o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Existe uma outra versão que no lugar de julgar tem sentenciou. Alguém tem essa versão aí? Determinou. A palavra grega aqui usada para julgar, ela também significa sentenciou, decretou, determinou. E a gente percebe o seguinte: ele diz que ele não fez isso sozinho. Por que eu quero chegar nesse ponto, meus irmãos? Porque eu tenho ouvido ao longo dos anos muita coisa a respeito desse texto, no sentido de que a igreja ela não pode entregar ninguém para o Satanás. Que só Paulo fez isso porque ele é apóstolo. Ele fez, ele se resolva. Igreja não tem poder para entregar um ou outro para Satanás. Ok? Mas será que isso é verdade? Será que é isso que o texto está dizendo? O que está acontecendo ali? Olha os passarinhos, né? Lindinhos. Não sei se a câmera vai pegar. Aí, voar. Casalzinho, né? Ixi, prendeu. Separou o casal, Vitor. O negócio é o seguinte, gente. Eu quero ler para vocês como que a NVI traduz isso. Por que eu quero fazer isso? Eu não sou especialista em grego. Na verdade, meu grego é de criancinha, tá? Eu fiz grego no seminário, aprendi nada. Comecei a fazer na comunidade helênica, mas não tive condições de dar prosseguimento. E hoje eu estudo assim por necessidade na hora de investigar um texto e outro. E quando fala, por exemplo, seja entregue a Satanás, essa versão dá uma ideia de algo meio que indeterminado, né? Quando diz seja entregue, a NVI vai falar de uma maneira um pouco diferente. Seja entregue por quem? Não é? Eu fui ver no grego, o verbo aparentemente, se eu entendi direito, está no infinitivo. Entregar a Satanás, está simplesmente assim, e a gente fica sem saber quem. Então, os tradutores da Bíblia são pessoas muito mais estudadas nesse sentido, ok? O pastor, se não me engano, foi o pastor Luiz Saião, que preparou a versão NVI da Bíblia no Brasil, e ele é um grande erudito mesmo das línguas antigas. E diz assim na versão NVI: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui, a ênfase já está diferente. É uma ordem de Paulo para a igreja. Ele fala, entreguem esse homem a Satanás. Então, na verdade, é Paulo que está entregando, ou é Paulo que está mandando entregar? Entenderam a problematização aí da coisa? Irmãos, o texto todo, ele vai dar uma ênfase no conjunto. Paulo está falando que é ele que está lá em espírito junto com a igreja.
E olha o cuidado que ele tem no momento dele fazer isso. Ele está fazendo isso em nome de nosso Senhor Jesus. Não é na autoridade dele, é na autoridade do nome de Jesus. Ele invoca aqui o nome de Jesus para fazer esse decreto, essa determinação. Congregado vós e o meu espírito. Não é ele sozinho. É ele junto com a igreja. E aí ele continua dizendo, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou na outra versão, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa que ele está cobrando uma resposta da igreja, mas ao mesmo tempo ele está se juntando com a igreja para junto com a igreja fazer isso. Ele está fazendo isso, mas não sozinho. Não é uma coisa que deu na veneta de Paulo, vou fazer. Ele fez isso no mundo espiritual, usando a autoridade do nome de Jesus. Ele fez isso juntamente com a igreja. Não foi uma decisão sozinha que ele tomou. Ele está chamando a igreja para fazer isso junto com ele, não é? E ao mesmo tempo ele está fazendo isso pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus, né? O poder do nosso Senhor Jesus tem poder para entregar alguém para Satanás. E a gente vai ver o que isso significa. Você quer fazer uma pergunta agora? Ou fala no microfone para pegar na gravação. É porque esse texto também leva a gente a entender assim, o poder de ação que a igreja tem. Porque a gente sabe que, no caso aí, ele está julgando, né, no caso que ele condenou, não é em si o cidadão para ser perdido eternamente, mas ele condenou as atitudes dele para que ele sofresse pelo que ele estava fazendo ali na carne, para que o corpo fosse entregue a Satanás, mas que o espírito fosse salvo. Então, assim, o que o apóstolo Paulo quis dizer é que a igreja teria que tomar essa decisão e ele estaria apoiando o que a igreja fizesse, então, porque a igreja tem esse poder de decidir isso. E o que seria, então, entregar a Satanás? O que isso faz na vida de uma pessoa? A gente viu na aula passada que antes da pessoa receber Jesus, ela pertence a Satanás. Não quer dizer que todos os seres humanos que não creem ou que creem em outras coisas estão endemoniados. Não é isso que a gente viu naqueles textos. Mas eles estão debaixo de um governo demoníaco. Estão debaixo de, realmente, dessa autoridade do reino das trevas. A gente viu como exemplo, lá na cidade de Éfeso, uma cidade inteira ficar gritando a mesma frase por 2 horas seguidas. O texto não diz que todos eles estavam endemoniados, mas eu vejo realmente uma manipulação do reino das trevas na condução daquele movimento de massa. É como se a cidade inteira estivesse à disposição do reino das trevas. Então, se a pessoa antes ela pertencia ao diabo, agora é como se Paulo estivesse devolvendo ela para o Satanás. Vocês antes estavam dessa maneira. Aí agora o que vai acontecer? Eu vou devolver vocês nesse sentido. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é o seguinte: uma pessoa que apronta coisa nessa direção, um sujeito que faz uma coisa dessa, ela sozinha já não está se entregando para o diabo? Pensa comigo. Um sujeito que não abriu uma janela, foi a parede inteira para o diabo agir na vida dele. Essa pessoa, ela mesmo sozinha já não se entregou para Satanás. Por que precisa ainda de Paulo junto com a igreja entregar ela de novo para Satanás? Eu digo para vocês, porque mesmo uma pessoa toda errada, de alguma forma, por fazer parte de uma igreja de Jesus, uma igreja verdadeira, o que o texto mostra para a gente é que ela ainda está debaixo de cobertura espiritual. Existem coisas que não vão acontecer com ela pelo simples fato dela pertencer a uma igreja. Dorme com um barulho desse. As pessoas no mundo de hoje, por conta dos escândalos do movimento celular M12 e G12, abominam a expressão cobertura espiritual, mas o conceito é bíblico. Você não vai encontrar uma definição, essa palavra na Bíblia, assim como você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia, mas o conceito está lá. De capa a capa da Bíblia você não encontra a palavra trindade, mas o conceito de que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus, você encontra na Bíblia. Cobertura espiritual da mesma maneira, meus irmãos, e esse é um dos textos reveladores nesse sentido. Porque enquanto a pessoa está em pecado,
mas ela ainda está debaixo desse guarda-chuva, para usar essa expressão, não é? Certas coisas Satanás não consegue fazer com ela. Essa pessoa vai viver uma porção de consequências do seu erro. Satanás vai sim conseguir fazer muitas coisas com ela, mas não tem alcance pleno sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela está debaixo de um guarda-chuva chamado igreja. Está debaixo ainda da liderança espiritual aqui do apóstolo Paulo. Irmãos, mesmo que Paulo não parasse para ficar orando por essa pessoa especificamente, toda vez que Paulo falasse, Senhor, abençoa a igreja de Corinto, esse irmão estava sendo abençoado. Protege os irmãos da igreja de Corinto. Esse irmão está sendo protegido, porque ele está debaixo dessa cobertura. Você entende agora um pouquinho a relação que a gente estava discutindo mais cedo aqui no nosso culto, na Assembleia da Igreja, do fazer parte da igreja e do deixar de fazer parte da igreja, o quanto que isso interfere na sua vida. Alguém que se declarava ainda parte do todo da igreja, precisava ser, no mundo espiritual, tirado de debaixo desse guarda-chuva. Vou tirar o guarda-chuva de cima de você. Eu estou devolvendo você. Estou entregando você para Satanás. É o que Paulo faz juntamente com a igreja. Eu nunca fiz isso, meus irmãos. Tive vontade, tá? Mas é uma coisa muito séria. Muito séria. Porque o que vai acontecer com essa pessoa? O apóstolo Paulo diz aqui, para que seja destruído na carne. Essa pessoa vai morrer. Por que Paulo faz isso? Está matando a pessoa. Está dizendo, agora Satanás pode fazer a festa. Vou soltar o cachorro. Tipo assim, estava aprendendo até agora, soltei. Por que isso? É porque Paulo estava muito revoltado, a gente vê que ele estava triste. É por isso? Não. É por amor. Ele deixa isso claro aqui no texto, o Fernando até adiantou ali na fala, dizendo que na verdade é para que a alma dele fosse salva. Era alguém que estava debaixo da cobertura, mas na verdade essa pessoa não tinha sido salva ainda. Ah, pastor, mas como é que você me diz aí que uma pessoa, ela na verdade, ela estava na igreja, será que ela não caiu em pecado e agora precisava voltar e tal? O texto diz que ela ainda precisava ser salva. O entendimento que eu tenho, olhando principalmente nas cartas de João, é que aquele que permanece no pecado, aquele que fica vivendo no pecado, que é diferente de cair no pecado. Eu sempre enfatizo isso nas minhas pregações. Tem uma diferença muito grande entre a pessoa cair no pecado, ficar um tempo no pecado e levantar. E a pessoa que ela quer viver na lama mesmo. Essa pessoa, segundo o Novo Testamento, ela não se salvou ainda. E às vezes, meus irmãos, o sofrimento é a única maneira de fazer a pessoa voltar para Jesus. Existem pessoas que você conversando, como lá em Mateus 18, indo um irmão conversar, ela não aceita. Indo 2 irmãos, 3 irmãos conversarem, não aceita. Levando o caso à igreja, a pessoa não admite o erro dela. E aí o que faz? Exclui da comunhão, entrega para Satanás. As duas coisas estão associadas aqui no texto, não é? Embora o entregar para Satanás seja algo no mundo espiritual e o excluir da comunhão seja atitude prática, as duas coisas estão associadas aqui com relação a essa pessoa. Isso tem um propósito que é recuperar esse irmão. Mas ele vai morrer? Vai, mas ele é eterno. A ideia é que a alma dele seja salva. Paulo está preocupado com a salvação desse irmão. É por isso que ele faz isso. E com a saúde de todo o corpo, no seguinte sentido, de que nós somos um corpo em Cristo, e se um membro está doente, todo o corpo sofre junto. É isso que Paulo vai argumentar em outro momento. Então, é preciso tirar esse mal do meio de vocês. Nesse mesmo capítulo 5, mais para cima um pouco, ele vai dizer assim, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele está citando Jesus, falando a respeito do fermento dos fariseus, e é justamente o pecado do farisaísmo que acaba pegando a igreja, quando pessoas estão no erro e querem continuar fingindo que está tudo bem. E a igreja continua ali passando a mão na cabeça. O Rafael tinha levantado a mão primeiro, ele vai depois você.
Você já respondeu. A minha pergunta era exatamente sobre a relação entre Mateus 18 e o capítulo aqui 5, na fala de Paulo, né? Eu queria saber se existia essa relação, mas você já acabou respondendo que existe sim a relação. É que esse texto lembra um caso, né, nós íamos de outra igreja, né, eu e minha família, e existia uma pessoa na igreja, não era da nossa igreja, mas era do meio, né, que tinha esse problema nesse pecado, que ela vivia caindo e voltava, vivendo, caindo e voltava, na área do adultério. E essa pessoa era uma pessoa muito usada na obra. E por ela, às vezes, assim, viver nessa situação, Deus permitiu uma tragédia na vida dela, que ela era uma pessoa de porte físico grande, mas o corpo dela foi enterrado numa caixa de sapato. Pegou fogo no carro, né? Ela sofreu um acidente muito grave, exatamente por isso, porque aconteceu nessa situação. O corpo foi destruído para que a alma fosse salva, porque era uma pessoa muito abençoada, todo mundo conhecia ela, né? Assim, no meio das igrejas lá, e estava sempre trabalhando, mas tinha esse problema. E quando aconteceu isso, né, depois de um tempo eu fui entender por que aconteceu. Porque precisou acontecer isso para que houvesse esse acerto, não só dela, em relação também até mesmo à igreja em algumas atitudes. O próprio caso de Ananias e Safira na Bíblia ilustra bem isso daí, não é? Jesus tinha dito, na forma de uma parábola, a respeito daquela árvore que não está dando fruto. E que o dono da lavoura vem cortar e o lavrador fala, não, segura mais um ano aí, eu vou adubar, vou dar um jeito aqui, vou cuidar para ver se essa árvore passa a dar fruto. Se dentro de um ano ela não der fruto, o Senhor vem e corta ela. É disso que Jesus estava falando. É muito sério, meus irmãos. É muito sério mesmo. Às vezes, é claro que uma morte prematura nem sempre é Deus colhendo alguém que está dando trabalho. Muitas vezes, uma morte pode ser para glorificar o nome dele, pode ser para servir outros propósitos, e é difícil até a gente julgar o porquê uma pessoa morreu prematuramente ou não. Eu prefiro nem entrar nesses méritos, mas eu creio biblicamente nisso sim, tá? Que realmente Deus pode vir e colher uma pessoa nesse sentido. Quero voltar a dizer que não foi um gesto de vingança, tá? Foi um gesto de amor, ok? Como eu tinha dito, a nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais curta por conta da programação da igreja. E vamos às perguntas. Quem tem algo que gostaria de perguntar dentro desse assunto que nós estamos trabalhando? Eu quero só pedir uma explicação. Quando minha mãe me xinga, eu e meu irmão, isso é um inimigo que está dentro dela ou não? Bom, não necessariamente, mas como eu disse antes, uma pessoa não precisa estar endemoniada para estar agindo debaixo do governo das trevas, entendeu? Mesmo que ela não esteja endemoniada, de alguma forma os valores do reino das trevas, o governo do reino das trevas internalizado nela, acaba fazendo com que se haja dessa maneira, amaldiçoando, às vezes dentro de casa, e praguejando, e coisas desse tipo, entendeu? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Falta pouco porque depois está trabalhando todo ele virar lá, né? Ninguém querer falar nada. Todo mundo entendeu a questão do entregar para o Satanás e tudo? Tranquilo? Então, vamos para a nossa oração final. Quero convidar vocês a se colocarem de pé e fazer aquele destaque. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que estão pela primeira vez. A gente, nesse final, sempre faz o seguinte: eu oro pela vida de todo mundo. Mas tem alguns que querem uma oração mais específica, tipo líderes de célula que estão batalhando diretamente no mundo espiritual. Ou se você quer ser usado por Deus para expulsar um demônio, para agir nessa parte de libertação de alguém, eu quero convidar você a sair do seu lugar e se destacar vindo aqui à frente, porque nós vamos orar de maneira mais específica. Líder de célula já está na guerra, não tem para onde correr não. Não tem escapatória. Vamos orar? Pai,
Nós queremos te agradecer, Senhor, amanhã, por tudo que nós já vivemos na tua presença. E viemos te pedir, Senhor, que o Senhor nos guarde de qualquer ensino errado, que o Senhor nos ajude a reter dessas aulas aquilo que vem do Senhor, as análises mais puras da tua palavra, que o Senhor vai nos trazendo entendimento, nos fazendo fazer as perguntas corretas aos textos, meu Pai, e principalmente a viver tudo isso que a gente tem aprendido. Nos ajude a ter o discernimento espiritual nessa batalha, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a crescer nesse ministério e ser usados pelo Senhor como a igreja primitiva foi, como os teus discípulos direto ali no teu ministério terreno foram. E quem sabe, meu Pai, ir além, vivendo tudo aquilo que o Senhor sonhou para a gente. Eu te peço de uma maneira específica sobre esses que vieram aqui à frente, que o Senhor os encha do teu poder, que o Senhor proteja a vida deles, que o Senhor estenda essa proteção a cada membro da família deles, ainda que haja alguém incrédulo, ainda que haja alguém fraco na fé, alguém às vezes abrindo a porta para o inimigo, eu peço que o Senhor guarde a casa de cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus, fechando a porta, colocando os teus anjos ali, protegendo cada um, meu Deus, em nome de Jesus, amém.